O sétimo após Adão e o segredo de uma vida perfeita de 365 anos que desafiou a morte. A figura de Enoque emerge da névoa do tempo antediluviano, logo após a criação. Sua história está registrada no livro de Gênesis. Enoque é um nome que ressoa com mistério e expectativa em toda a Bíblia. Para entender Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é preciso mergulhar na genealogia de Gênesis 5. Essa lista de nomes é geralmente ignorada, mas contém um dos maiores segredos da fé. Enoque é o sétimo após Adão. Este é o primeiro grande gancho teológico. O número 7 simboliza a plenitude, a perfeição e o descanso de Deus. O número de sua posição já apontava para um destino singular. Seu pai era Jared, seu filho foi Matusalém. Sua linhagem o colocou no centro da história da humanidade. Os versículos que o descrevem são surpreendentemente concisos, mas carregam um peso eterno. Eles afirmam que Enoque viveu 365 anos. Este é o segundo grande gancho e um detalhe de Sio importante. A idade de Enoque é notavelmente curta para aquele período. Seus ancestrais e descendentes viveram mais de 900 anos. O número 365 não é aleatório na narrativa bíblica. Ele corresponde ao ciclo solar anual. Isso sugere que a vida de Enoque estava em perfeita harmonia e completude com o tempo de Deus. O mistério central de Enoque e o motivo de seu legado é a frase repetida: Enoque andou com Deus. Andar com Deus implica em harmonia de propósito. Você não pode andar com alguém se os seus caminhos e intenções são opostos. Enoque ajustou seu ritmo ao ritmo divino. Ele começou a andar com Deus depois de gerar Matusalém, o que nos leva ao terceiro grande gancho. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois desse nascimento, ele andou com Deus por 300 anos. Este é um detalhe crucial para entender seu caráter. A paternidade marcou o início de sua entrega total. A responsabilidade por uma nova vida intensificou sua busca pelo eterno. O nome de seu filho, Matusalém, contém a profecia que Enoque pregava. Matusalém significa para muitos estudiosos, quando ele morrer, virá, ou sua morte trará. Enoque, o profeta que nunca morreu, deu a seu filho um nome que era um cronômetro do juízo. Ele pregava a urgência. Ele sabia que a graça daquele mundo tinha um prazo de validade. A mensagem de Enoque era de juízo e escatologia. Ele pregava a corrupção de sua própria geração. Judas, no Novo Testamento, revela esse segredo profético. Enoque, o sétimo após Adão, profetizou sobre o retorno glorioso e o juízo final do Senhor. Ele viu a manifestação do fim dos tempos antes mesmo do dilúvio. Ele era o pregador da inevitabilidade. O clímax da vida de Enoque e o ápice do mistério de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é o seu desaparecimento. Gênesis 5:24 é chocante em sua simplicidade. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou. Ele não viu a morte. Ele não experimentou a decomposição da carne. Sua comunhão foi tão intensa que resultou em uma transferência celestial. Deus o levou. Ele foi o pioneiro do arrebatamento. Sua vida é o modelo de um destino glorioso. Ele é a primeira demonstração de que é possível escapar da maldição física do Éden. Ele provou que o andar com Deus é o segredo para vencer a morte. Sua história não é apenas um conto antigo. É uma promessa viva de que existe um caminho de comunhão tão íntima que a terra perde seu poder sobre o crente. O que você está fazendo para que o seu caminho se alinhe perfeitamente com o caminho de Deus hoje? O andar da fé, a prova de que a comunhão agradou a Deus e o poder de uma vida antediluviana no caos. Continuamos a desvendar a enigmática figura de Enoque. O seu legado não é apenas um evento sobrenatural, mas a teologia da comunhão
em sua forma mais pura. Para entender por que Deus o tomou, precisamos examinar a qualidade de sua vida. O mistério de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é decodificado no Novo Testamento. O autor de Hebreus nos oferece a lente interpretativa correta. Ele insere Enoque no famoso Hall da Fé. Hebreus 11:5. Hebreus 11:5 afirma: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé foi o combustível de seu andar. A fé foi a condição para a sua trasladação. O texto bíblico nos ensina que a fé de Enoque não era uma emoção passageira. Era uma convicção profunda que se manifestava em sua caminhada. Ele agradou a Deus. Esta é a conexão essencial. Enoque não foi levado ao céu por ser um profeta famoso ou por ter uma longa vida. Ele foi levado porque agradou a Deus. Seu desaparecimento foi o testemunho público de seu contentamento, o que significa na prática que Enoque andou com Deus pela fé. Significa que ele vivia na presença e na aprovação constante de Deus. Em um mundo que estava se degenerando rapidamente, Enoque escolheu o caminho contrário. Ele estava rodeado por uma cultura de violência e imoralidade, como viria a ser totalmente evidente em Gênesis 6. O segundo grande gancho é a coragem de sua pregação em um ambiente hostil. Enoque não se isolou, ele profetizou. A Epístola de Judas preserva o conteúdo de sua mensagem escatológica. Ele pregava sobre o juízo iminente. Sua profecia alertava sobre a vinda do Senhor com milhares de seus santos. A mensagem de Enoque não era sobre prosperidade ou conforto. Era um grito de alerta sobre a prestação de contas. Ele pregava a escatologia como um chamado ao arrependimento. Enoque, o profeta que nunca morreu, sabia que o tempo era curto. Ele vivia sob a iminência. Sua vida era uma resposta ativa ao futuro que ele viu. Isso o obrigava a viver de forma irrepreensível. A fé ativa é o segredo de andar com Deus. É a crença em algo que não se vê, o juízo futuro, que transforma o que se vive, a conduta presente. O terceiro grande gancho é a linguagem de Hebreus 11:6. O autor explica a fé de Enoque. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque não apenas acreditava na existência de Deus. Ele confiava que Deus era o galardoador. A trasladação de Enoque foi o galardão perfeito. Foi a recompensa por uma vida de busca constante. O segredo de não ver a morte está em crer que Deus recompensa a fidelidade. A sua recompensa não foi ter escapado do dilúvio, mas ter escapado da própria morte. Este é o ápice do mistério de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu. Enoque é um prenúncio da ressurreição e do arrebatamento. Ele é a garantia de que a morte não tem poder final sobre o crente que anda em intimidade com o Pai. Sua história é uma promessa de que a comunhão ininterrupta resulta em uma glória futura. O que o seu andar com Deus revela sobre a sua fé hoje. Você vive de tal forma que a sua vida é um testemunho de que Deus é um galardoador da fidelidade. Que a urgência do juízo que Enoque pregava mobilize sua vida para a busca intensa do Criador. Sua busca pela presença é o seu caminho seguro para a recompensa final. O cronômetro do juízo, o mistério do profeta duplicado e o conteúdo secreto das revelações de Enoque. A história de Enoque não pode ser totalmente compreendida sem a análise daquele que lhe deu o nome profético. O seu filho, Matusalém, é o primeiro grande gancho e o mais antigo cálculo escatológico da Bíblia. O nome Matusalém, conforme a tradição hebraica e o significado etimológico, carrega a mensagem: quando ele morrer, virá.
Enoque, o profeta que nunca morreu, deu a seu filho o nome da catástrofe iminente. Matusalém viveu 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado nas Escrituras. Este detalhe não é apenas um registro genealógico, é a longanimidade de Deus personificada. O dilúvio, o primeiro grande juízo global, só veio no ano em que Matusalém morreu. Enquanto Enoque andava com Deus, pregando a vinda do juízo que estava a 7 gerações de distância, ele via seu filho, Matusalém, como a testemunha viva de que a graça tinha um limite. A vida de Matusalém era a suspensão do juízo. A existência de Enoque era a resposta correta à urgência do tempo. O segundo grande gancho é a comparação de Enoque com o único outro homem que não viu a morte, Elias. Elias, centenas de anos depois, também foi trasladado ao céu em um redemoinho e carro de fogo, 2 Reis 2:11. Ambos, Enoque e Elias, são os 2 prenúncios mais poderosos do arrebatamento da igreja. A distinção é sutil, mas profunda. Elias foi levado em uma manifestação visível e dramática, em meio a uma vida de fervor profético e milagres. Enoque, o homem da comunhão silenciosa, simplesmente não foi achado. Sua vida de fé era tão suavemente sincronizada com Deus que ele foi levado sem um espetáculo. Ele nos ensina que o galardão da eternidade é alcançado no andar diário, discreto e persistente. Ambos, Enoque e Elias, são frequentemente associados às 2 testemunhas de Apocalipse 11. Eles são o símbolo da fé que vence a morte e testifica o poder de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu. O terceiro grande gancho reside no mistério fora do cânone bíblico, o livro de Enoque. Embora não faça parte das escrituras inspiradas para a maioria das tradições, este texto apócrifo é de imensa importância para o CEO e a cultura judaico-cristã. Ele é a fonte mais rica de especulação sobre a sua vida. O livro de Enoque era amplamente conhecido na época de Jesus e é citado textualmente na Epístola de Judas. O texto de Judas 1:14-15 é o selo bíblico que valida o conteúdo profético de Enoque sobre o juízo final. O livro de Enoque detalha a queda dos anjos, os vigilantes, e a crescente corrupção da humanidade antediluviana. Ele descreve as visões celestiais de Enoque, suas jornadas ao céu e suas conversas com os anjos. Esta tradição mostra que Enoque era conhecido como o guardião dos mistérios celestiais e o escriba de Deus. As profecias de Enoque são as mais antigas profecias escatológicas conhecidas. Sua relevância reside em sua capacidade de ligar a corrupção de sua época com o juízo no fim dos tempos. Ele era o profeta que viu a eternidade e voltou para pregar a urgência. A essência do mistério de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é a recompensa da intimidade. Sua vida nos desafia a perguntar: o quão perto estamos de Deus hoje? A sua comunhão tem sido marcada pela discrição e pela fidelidade que agrada ao Senhor. A urgência do tempo, simbolizada por Matusalém, exige um andar firme como o de Enoque. Sua esperança e sua recompensa são um mapa para o seu destino. Chegamos ao cerne do mistério de Enoque. Sua ausência é tão poderosa quanto sua presença. A frase "e não foi achado" na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e em Hebreus, carrega um peso dramático. Significa que houve uma busca. Sua família e sua comunidade certamente procuraram por ele. Onde está o profeta que andava tão perto de Deus? Onde está o pai de Matusalém? O silêncio do texto sobre sua morte é ensurdecedor. Ele não recebeu o veredito final e morreu, que encerra a história de todos os seus antepassados em Gênesis 5. A ausência de sua morte é a prova da sua fé. A impossibilidade de encontrá-lo é o testemunho de sua trasladação. Enoque, o profeta,
que nunca morreu, nos ensina a teologia do vazio. O seu desaparecimento abrupto era, para o mundo antediluviano, um lembrete constante de que Deus estava ativo e observando. O vazio deixado por Enoque apontava para o céu. O segundo grande gancho é a relação direta entre o tempo de vida de Matusalém e o juízo do dilúvio. Matusalém era o cronômetro divino que Enoque, o profeta, sabia que estava correndo. O dilúvio veio como o cumprimento literal do significado do nome do filho de Enoque. Quando Matusalém morreu, aos 969 anos, foi o fim da paciência de Deus. Aquele que havia profetizado a vinda do juízo viu a sua pregação se cumprir no momento exato em que seu filho mais velho deixou a terra. A vida de Matusalém foi a longanimidade de Deus estendida ao máximo. Isso revela a urgência escatológica que movia Enoque. Ele não podia perder tempo com a corrupção de sua era. Ele sabia que o fim dos tempos para aquela geração estava ligado à vida de sua família. O terceiro grande gancho é a perenidade de sua profecia sobre o juízo final. Judas 1, 14 e 15. A profecia de Enoque não se cumpriu apenas no dilúvio. O dilúvio foi apenas um prenúncio de um juízo muito maior. Enoque viu o Senhor vindo com milhares de seus santos. Essa visão aponta diretamente para a segunda vinda de Cristo em glória, que ainda é futura para nós. O dilúvio lavou a terra com água, mas o juízo final a lavará com fogo, e o juiz será o próprio Cristo. A profecia de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é a mais antiga mensagem registrada sobre a vinda do Senhor para fazer juízo. Isso estabelece o profeta como o patriarca da escatologia. Ele é o primeiro a ligar a conduta humana com a intervenção divina final. O mistério do seu desaparecimento é para a igreja uma promessa de trasladação. Assim como Enoque foi levado antes do juízo da água, a igreja fiel será levada a nosso sinal profético de que a comunhão intensa é o nosso passaporte para a eternidade. A sua vida hoje é marcada pela certeza dessa trasladação que Enoque inaugurou. A sua fé é tão poderosa que, se Deus o chamasse agora, você seria achado por ele em perfeita comunhão. Viva no limiar do tempo como Enoque, com a expectativa de que o Senhor virá. O legado do caminhante, o espelho da intimidade e a recompensa inegociável para quem vive à beira da eternidade. A jornada de Enoque, contada em poucas linhas, é o mapa definitivo para a vida que transcende a morte. Seu legado não é apenas um evento histórico, é o modelo prático de como a escatologia deve moldar a existência diária. O mistério de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, é um chamado à intimidade ininterrupta. O primeiro grande gancho é a simplicidade radical de seu segredo. Enoque andou com Deus por 300 anos. Isso significa que o caminho para o céu não é o espetáculo, mas a persistência silenciosa da comunhão. A fé não é um salto ocasional, mas um passo a passo constante ao lado do Criador. Sua vida foi um ato contínuo de obediência e alinhamento. A vida de Enoque é a prova do conceito de trasladação, o segundo grande gancho para o nosso SEO. Ele se tornou o precursor do arrebatamento, o modelo de que a fidelidade será recompensada com a vitória sobre o túmulo. Deus o levou porque ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, 5. O agrado a Deus é a única moeda de troca para a eternidade. Enoque nos ensina que a recompensa final não está reservada para o mártir dramático ou para o profeta que opera grandes milagres. Ela é reservada para aquele que se dedica a agradar a Deus em sua rotina. O terceiro grande gancho reside na urgência de sua profecia e de seu filho, Matusalém. Enoque viveu com a certeza do juízo iminente e a certeza da glória vindoura. Ele é o exemplo máximo de que a doutrina do fim dos tempos não é para ser debatida, mas para ser vivida.
A sua pregação sobre a vinda do Senhor, séculos antes do dilúvio, estabelece a seriedade do tempo que vivemos. Se Enoque se dedicou totalmente a Deus, sabendo que o juízo viria no ano da morte de seu filho, qual deve ser a sua dedicação, sabendo que o tempo do Senhor é agora? O legado de Enoque é um desafio à nossa preguiça espiritual. Ele viveu 365 anos em total sincronia, enquanto muitos hoje não conseguem manter a constância por 365 dias. Ele provou que a perfeição da vida não está na sua extensão, mas na sua qualidade de comunhão. A pergunta que o profeta que nunca morreu nos faz é: o seu andar tem sido um testemunho visível de que você está esperando a intervenção divina? A sua ausência seria notada por sua fé, assim como a dele foi notada por sua trasladação. A sua busca pela presença de Deus é o seu passaporte e o seu prêmio. A eternidade é o destino de quem escolhe caminhar lado a lado com o Criador hoje e a cada dia. O segredo de Enoque, o profeta que nunca morreu e foi levado direto ao céu, está ao seu alcance. Basta começar a andar com Deus agora.